ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também. Fala, minha tribo, professora Letícia Lima na área. Tudo bem com vocês? Demorei, mas cheguei. Vamos falar hoje sobre algo muito importante. Chegou a nossa previsão, o que estava previsto, na verdade, né? Concurso da GM de Fortaleza, da Guarda Municipal de Fortaleza. Tenho certeza de que muitos de vocês aqui estão interessadíssimos, estão salivando para detonar nessa prova. E no que depender da tribo, no que depender aqui desta pessoa que vos fala, vocês arrasarão. Pelo menos em língua portuguesa eu tô garantindo aqui, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos sem delongas tirar direto aqui para nossa aula maravilhosa, porque eu vou trazer para vocês aqui na prática como que a banca IDECAM cobrou língua portuguesa na última prova da GM de Fortaleza. IDECAM já dá aqueles gatilhos, né? Tem gente que já fica, né? Sobre o tremendo, assim, o cílio tremendo, aqui a pálpebra. Pois é, mas não vai precisar não, porque eu percebi uma coisa muito interessante nessa prova da GM de Fortaleza, é que a IDECAM, ela foi fofa. A IDECAM, ela cobrou de uma forma até humana. Teve uma questão aí que eu vou mostrar para vocês que eu contesto linda, eu acho que ela é muito passível de recurso. Acho que muita gente deve ter entrado com recurso, né, para anular uma questão. E eu não sei porque não conseguiram. Não fizeram escândalo suficiente. Mas no que depender aqui da gente, vai rolar. Já coloca aí nos comentários do nosso chat aí quem vai fazer esse concurso, tá? O Pertencerei. A galera aí tem muita gente que ama a Guarda Municipal. Eu tenho certeza. No que depender da gente aqui, vocês já estão dentro. Amém? Porque vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Então simbora, meu povo. Olha aqui. Vamos puxar direto aqui. Olha só, o texto enorme. Ficou até meio desenquadrado meu texto, meu Deus do céu. Mas olha só. Isso aqui tudo é o texto que apareceu, 3 páginas aqui, ó, na última prova, tá certo? É um texto muito interessante. É um texto massa de você ler em outro momento, não necessariamente na prova. E uma coisa que eu analisei nessa prova é que foi uma única questão de interpretação textual que apareceu. O resto era tudo gramática. Olha que delícia. Então, olha só. O que a gente precisa ver primeiro? A gente tem aqui o título, né? Por que os animais nos fascinam mais do que as plantas? E eles fazem aqui, o cara faz toda uma... O autor, deixa eu ver onde foi que saiu essa matéria, ó, é o Felipe Rikachenevski, né? É professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Tem aqui, saiu no blog Ciência Fundamental 2023, por que os animais nos fascinam mais que as plantas? Vamos dar uma olhada no primeiro parágrafo e no último, tá certo? O que a gente tem aqui? Ficou meio desenquadrado, mas dá pra ver, gente. No material de vocês tá bem bonitinho, ó. A maioria de nós já teve essa experiência. Fazer uma trilha e no caminho encontrar um mamífero, um réptil, uma ave inesperada. Apesar de ter completado o percurso outras vezes, aquele dia foi diferente. O animal deixou tudo melhor. O que quase nenhum dos trilheiros nota, no entanto, é a presença de árvores, arbustos e pequenas plantas. Muitas vezes igualmente raras, tão ou mais importantes quanto os animais e com propriedades diferentes e interessantes. É o que chamamos de cegueira botânica. Então ele está falando assim, ó, por que a gente é muito mais fascinado pelos animais? Animal se mexe, né? Animal, ele late, o meu, só faltam falar. Mas ele está falando que, ó, isso aqui é muito importante. Cadê? Elas são muitas vezes igualmente raras ou até mais que os animais, ou mais importantes quanto os animais, com propriedades diferentes e interessantes. E o fato de a gente não se atentar a isso, essa importância, essa relevância das plantas, é chamado de cegueira botânica. Ok.
Então, deixa eu ver aqui, ó. Se a gente lê mais alguma coisa. Não, vamos aqui pro segundo. Deixa eu ver aqui. A relação das plantas com os seres humanos é ainda mais profunda. Quando éramos caçadores-coletores, comíamos carne de animais, caça, raízes, frutos e grãos, em uma dieta variada. E há cerca de 10 mil anos passamos a guardar alguns grãos e plantamos. Isso aí é todo o processo de agriculturalização da nossa sociedade. A gente passou a ficar mais quietinho, né? Que a gente começou a plantar pertinho da nossa casa, né? Então, isso aconteceu, ó, cadê? A domesticação das plantas ocorreu entre 10 mil e 3 mil anos atrás e hoje são os vegetais que sustentam a nossa segurança alimentar. Beleza. Isso aqui é aquela famosa leitura lambida que a gente vai vendo aqui o que salta mais aos olhos. E aí, ó, como sabemos, a fotossíntese também realizada por organismos de célula única na superfície dos oceanos é a marca registrada dos vegetais. A fotossíntese, né? Nós não fazemos fotossíntese, certo? Os animais. E também é realizada por organismos de célula única, unicelulares, né? Ela captura energia do Sol e armazena em ligações entre átomos, ok? A energia armazenada é depois utilizada pelas próprias plantas para sustentar seu funcionamento e seu crescimento. Absorve a energia do Sol e à noite, né? Isso serve para alimentá-la. Os animais, por sua vez, como não fazem fotossíntese, precisam roubar energia, entre aspas. Se esse mecanismo de captura de energia solar parasse de funcionar, a vida multicelular não sobreviveria. Então, olha só, se a fotossíntese das plantas parasse de funcionar, a vida multicelular não sobreviveria. A multicelular, ou seja, dos seres humanos, dos animais. Mas aqui está falando que tem organismos de célula única na superfície dos oceanos. Então, muito provavelmente esses de célula única sobreviveriam, tá certo? E aqui no final, vamos ver o que a gente tem aqui em How Light Makes Life, o biólogo Rafael Jovini sugere que a fotossíntese, o mecanismo de captura do carbono mais eficiente da natureza, e por enquanto mais eficiente do que os artificiais, é a solução. Ou seja, para combater as mudanças climáticas, precisamos de mais plantas que vivam muitos anos, acumulem muito carbono em seus corpos e custem barato. Pensou numa árvore? Então talvez tenha diminuído sua cegueira botânica. Plante e contribua. Ele está dizendo aqui, ele é daquelas pessoas que gostam de plantinha, né? Pessoal que rouba muda, que nem minha sogra, que vai pra rua, rouba muda de planta, tá certo? Criminosíssima. Então vamos ver aqui. A única questão de interpretação, de compreensão dessa parte, né, na prova, a última prova da GM de Fortaleza foi essa daqui. E a gente tem o seguinte, eu vou mostrar para vocês que nem seria preciso a leitura desse texto, tá certo? Por causa de uma palavra. Eu já falo para vocês aqui nas aulas anteriores, já falei várias vezes para vocês sobre os distratores, que são palavras que estão presentes nas alternativas, nas afirmações equivocadas, erradas, tá certo? Então são palavras que generalizam, que restringem, que estão fora do que o texto abordou, ou estão muito além do que o enunciado, a questão está pedindo. Olha só o que a gente tem. Com base na leitura e nas inferências do texto, analise as afirmativas a seguir. São 3 afirmativas. A primeira. As plantas, ao longo dos anos, contribuíram mais para satisfazer a necessidade de alimentar a humanidade que os animais. Isso parece muito com o que a gente viu superficialmente ali no texto. As plantas contribuíram mais. Ó. Por exemplo, se pararem a fotossíntese, a gente desaparece. Então, isso aqui para mim faz sentido. A número 2. A fotossíntese realizada pelas plantas e organismos celulares sempre foi fator de possibilitar a vida no planeta. Se encontrar isso aqui, esse sempre, nunca, jamais, em um texto, em uma alternativa, a 99,99% de chance de estar errada essa afirmação. E foi esse sempre, porque eu resolvi essa prova antes, sem ler o texto, para simular de fato como vocês resolveriam no dia de prova. Só que eu não li o texto. E o sempre me pegou. A última afirmação é: não se pode deixar de incluir as plantas nos programas de bem-estar ambiental, buscando o aumento de árvores que contribuam para a redução de CO2 no ambiente. Tem tudo a ver com o que com o que o texto está falando, né? A gente tem que realmente incluir as plantas, ver as plantas como relevantes, não só os animais. Porque os animais nos fascinam muito. Agora as plantas, dependendo da pessoa, passa batido. Por mim, passa batido. Vejo uma samambaia, não... uma samambaia, poderia ser de plástico para mim. Zero consciência ambiental, né, a pessoa aqui. Então, gente, a afirmativa número 1
né? As plantas ao longo dos anos contribuíram mais para satisfazer a necessidade de alimentar a humanidade que os animais. Isso é verdade. Hoje, inclusive, a gente viu lá no texto que não fosse pelos vegetais, pelas plantas, a gente não teria segurança alimentar. A gente precisou da agricultura. Então, certíssimo. Essa segunda afirmação aqui, ó, por causa do sempre, você pode descartar. Nada de sempre, tá? E essa última aqui é justamente sobre o que a gente viu lá no final. É preservar, incluir, dar mais importância, relevância e espaço para o papel das plantas, certo? Os vegetais, no quesito da fotossíntese, da alimentação. Então, 1 e 3 estão corretas. Então, a gente vai assinalar se apenas o quê? As afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Letra B de Bucéfalo Carvalho de Alexandre, o Grande. Depois você dá uma lida nesse texto. É muito interessante para você ter até repertório de mundo. Vamos para a segunda? Olha só. Isso aqui é fácil. Vamos matar rápido isso daqui, ó. A maioria de nós já teve esta experiência. Fazer uma trilha no caminho e encontrar um mamífero, um réptil, uma ave inesperada. O pronome sublinhado no período acima desempenha papel o quê? Anafórico, catafórico, deítico ou esofórico? Gente, você tem aqui o esta, em seguida você tem 2 pontos e você tem uma sequência de palavras. Isso aqui é pura, sabe o quê? Ó, catáfora. É suco de catáfora. Por quê? Porque catáfora é um recurso, né? A catáfora e a anáfora são 2 recursos coesivos, tanto de retomada como de antecipação de palavras. Então, se eu falo assim, ó, a professora Letícia estava no centro da cidade, ponto. Ela parecia ansiosa. Esse ela retoma a professora Letícia. Tá bom? Então, isso aqui é anáfora, eu retomo algo que foi dito anteriormente. Já a catáfora, ela anuncia algo que ainda vai ser dito. Nesse caso aqui, ó, a maioria de nós já teve esta experiência. Aí a pessoa fala, qual? Em seguida vem a experiência, certo? Então, isso aqui é catafórico. Isso aqui, Decan gosta muito, viu? Gosta muito mesmo. Vamos para a próxima? Olha como é ligeiro, menino. E Decan tá é bonitinha, tá é legalzinha. Apesar de ter completado o percurso outras vezes, aquele dia foi diferente. 2 pontos. O animal deixou tudo melhor. O segmento sublinhado no período acima, em relação ao que se localiza anteriormente aos 2 pontos, apresenta um sentido de que, ó, apesar de ter completado, vamos aqui, ó, apesar de ter completado o percurso outras vezes, aquele dia foi diferente. Aí, o animal deixou tudo melhor. Então, esse segmento que foi sublinhado aqui, que está em vermelho, em relação ao que se localiza antes dele, que é esse daqui, aos 2 pontos, perdão, apresenta que sentido? Então, ó, apesar de ter completado o percurso, outras vezes aquele dia foi diferente. 2 pontos. O animal deixou tudo melhor. Busca substituir esses 2 pontos aqui por um pois. Apesar de ter completado o percurso outras vezes, aquele dia foi diferente, pois o animal deixou tudo melhor. Nesse caso, então, qual seria a alternativa correta? Qual o sentido dela? É o sentido de explicação, ó. Explicação. Depois de 2 pontos, eu posso ter numeração, eu posso ter uma especificação, eu posso ter um exemplo e eu posso ter uma explicação. E eles colocaram isso aqui para te complicar, porque após os 2 pontos pode haver tudo isso. Mas nesse caso aqui, como a gente pode substituir por um elemento que dá uma conotação de explicação, então, nesse caso, o sentido que ele apresenta é explicativo. Por que que aquele dia foi diferente? Porque o animal deixou tudo melhor, pois o animal deixou tudo melhor. Letra D, gente. Até aí tranquilos, tranquilos? Vamos à próxima. Essa daqui foi crueldade da IDECAN, meter uma questão dessa, tá? Porque tem palavra aqui que a gente nunca viu na vida, mas aí nesse caso, quando isso acontece, a gente usa de esperteza, tá bom? Por exemplo, por intrincada, só não se pode entender no texto o quê? Intrincado, gente, ó, intrincado. Como diz lá em Natal, é amancebado, é fundido, é emaranhado, é enrolado, é engatado, que nem corda de caranguejo. Certo? Então, é quando algo está relacionado, profundamente relacionado, tá intrincado. Beleza. Então, quando a gente vê aqui essa expressão intrincado, o que aparentemente não tem relação com intrincado? Olha com olhos mais maliciosos, tá certo?
A gente tem aqui a letra A, entrelaçada. Entrelaçada dá a mesma ideia de intrincada. Lembrando, não é trincada, trincada é rachada. Mas intrincada, até no texto aparece a expressão que as plantas estão intrincadas, acho que é a história da humanidade. Certo? Então, entrelaçada tem a mesma conotação. Emaranhada, a mesma conotação, tá? Ó, intrincada, emaranhada, entrelaçada. E se algo está entrelaçado, emaranhado, intrincado, muito provavelmente também está embaraçado. Certo? Agora, olha a última alternativa, destrinçada. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Destrinçada? Ser bem sincera, eu não tinha ouvido falar nessa palavra, mas eu matei isso aqui por causa do prefixo. Des. Você pode ver que nas anteriores a gente não vê um prefixo. Esse des, ele pode ser uma ausência. Sem. Tá certo? Então, algo que é destrinçado não está intrincado, não está emaranhado, não está embaraçado. Tá bom? Então, isso aqui dá uma ideia de ausência ou negação. É com esse olhar que você tem que adotar uma perspectiva em relação à prova. Ela vai colocar uma palavra estranha, que muito provavelmente a maioria dos candidatos nunca ouviu falar. Mas, pelo prefixo, a gente já entende que ela se difere claramente das demais alternativas. Sendo assim, é letra D, o nosso gabarito. Ok? Então vamos para a próxima. Essa daqui também pegou gente, Mas eu achei bem tranquila. Muito tranquila essa questão. Olha só. Plantas tá aqui, ó, que a gente viu na questão anterior. Plantas têm uma intrincada relação com a história da humanidade. Então é uma, ó, é cordinha de caranguejo, intrincada, emaranhada, embaraçada, entranhada, né? No livro Plantas e Civilização, o biólogo Luiz Mors Cabral, professor da Universidade Federal Fluminense, relata como elas participaram de alguns eventos históricos. A descoberta do rio Amazonas. Pronto. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê, ó, no livro Plantas e Civilizações, a gente tem que ir atrás do que está destacado. Ele fala aqui, ó, no período acima, há 4 termos sublinhados e numerados. Assinale a alternativa em que esteja indicado um termo com função sintática distinta da dos demais. E aí, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas que a gente tem. Aqui a gente tem, ó, no livro, você vai se atentar apenas ao trecho que está sublinhado, tá certo? No livro Plantas e Civilização, o biólogo Luiz Mors Cabral, professor da Universidade Federal Fluminense e Rio Amazonas, tá certo? Então, vamos lá. No livro Plantas e Civilização, o biólogo Luiz Mors Cabral, professor da Universidade Federal Fluminense e Rio Amazonas. Aí cabe também a sua esperteza. Vamos ver se você está atento a isso, certo? Olha só. Dentre esses 4 trechos, um deles se destaca por ter algo que os outros 3 não têm. O que é? Vamos aqui catar. No livro Plantas e Civilização, Luiz Mors Cabral, professor da Universidade de Rio Amazonas. Olha aqui. Professor da universidade. Professor da universidade. Nos demais, a gente não tem isso. Aqui já chama atenção. Mas, já sabendo que essa sequência aqui, esse trecho, número 3, ele é o que difere dos demais. Por se tratar de quê? De um adjunto adnominal. Tá certo? E os outros, professora, são o quê? Aí que pega. Vamos fazer um teste aqui primeiro. Eu posso substituir plantas e civilização. Aliás, eu posso substituir a palavra livro por plantas e civilização. Por exemplo, eu vou falar assim, ó. Em Plantas e Civilização, o biólogo Luiz. Posso. Por exemplo, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ó, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu posso falar assim, ó. Tirar o livro e colocar em Memórias Póstumas de Brás Cubas? Posso. Sabe por quê? Porque eu tenho, nesse caso aqui, o que chamamos de aposto
especificativo. Aposto especificativo. E é um dos tipos de aposto. A gente tem um aposto explicativo, enumerativo, especificativo, são vários, tá? Mas o aposto especificativo, ele tem um detalhe, ele não vem intercalado por vírgulas e ele pode substituir o núcleo do sujeito. Olha só, eu tenho aqui na segunda passagem, porque todos os outros, né, a sequência 1, 2 e 4 são também apostos especificativos, perdão. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, Luiz Mors Cabral. Eu posso substituir, por exemplo, ó, biólogo por Luiz Mors Cabral? Posso. Então, posso falar aqui, ó, em Plantas e Civilização, Luiz Mors Cabral. Então, se eu posso substituir o sujeito, o núcleo do sujeito, pelo aposto aqui, por essa informação, significa que eu tenho aí um aposto especificativo. Por exemplo, aqui na sequência 3 eu não posso. Ó, professor da Universidade Federal Fluminense. Eu posso substituir professor por da Universidade Federal Fluminense? Não. Por quê? Porque eu não tenho um aposto especificativo. Eu tenho um adjunto adnominal. O professor é professor da universidade, dá uma ideia de posse. Ok? E aqui, ó, Rio Amazonas. Eu posso trocar Rio por Amazonas? Posso. Ó, no Amazonas. Eu cruzei o Amazonas de barco, certo? Então, nesse caso aqui, nas sequências 1, 2 e 4, eu tenho casos de aposto especificativo e o que difere é a sequência número 3, que é, no caso, um adjunto adnominal, portanto, letra C é o nosso gabarito. Já anota esse bizu sobre aposto especificativo. Número 6, olha aqui o que a gente tem. Na verdade, quando esse tipo de foto... Não, vamos fazer o seguinte, vamos começar logo no comando. Vamos aqui para baixo, ó. Assinale a alternativa com a grafia correta do contrário da palavra sublinhada no período acima. Primeiro, a palavra sublinhada aqui é bem-sucedida. Eu quero o contrário dessa palavra, bem-sucedidos, aliás. Eu quero o contrário, ou seja, o antônimo. Eu quero o antônimo de bem-sucedidos. Antônimo. Não precisa descer S não, professora. Eu quero um antônimo de bem-sucedidos. Seria o quê? Mal-sucedidos, certo? Vamos lá. O contrário de bem seria o quê? Mal com L. Ok? Mal com L. Então, aqui a gente já pode eliminar alguma? Podemos. Letra D, ó. Mal-sucedidos. Porque esse mal aqui é o oposto de bom. E eu não quero o oposto de bom-sucedido, até porque não existe. Eu quero bem-sucedidos. Aí sobra esse monte de coisa aqui, ó. Mal-sucedidos, tudo junto na letra A. Mal-sucedidos separados e mal-sucedidos com hífen. E agora? O que você faz? Sempre que você tiver essa palavra aqui, ó, mal, formando uma palavra cuja próxima palavra inicie com H ou com vogal, certo? O que a gente vai ter? A gente vai ter hífen. Peraí que eu baguncei isso aqui demais. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Tirar só isso aqui, gente. Pra eu ter mais espaço. Pronto. Olha só. Se eu tenho a palavra aqui, ó, mal, e ela vai formar a palavra com mais uma, né? Ela vai se acoplar a outra. Aí você tem que identificar como é que inicia essa próxima palavra. Se começar com H ou com vogal, ó, mal-humorado. Eu já ia falar mau humor, mas o contrário seria bom humor. Mas uma pessoa mal-humorada, o oposto seria bem-humorada. Então aqui ficaria, ó, mal-humorada. Beleza. E aí, por exemplo, com vogal, mal-intencionada, olha só, mal-intencionada. A gente tá aqui, intencionada. Começou com I, com vogal, certo? Então, a gente vai colocar o hífen. Nos outros casos, não precisa. Eu tenho aqui, ó, bem-sucedidos, o oposto seria mal-sucedidos. O que eu vou fazer? Eu vou unir tudo, tá certo? Essa daqui, ó, essa composição que você pode esquecer, tá bom? E aqui a letra C não pode ser, por quê? Porque sucedidos começa com S.
Não começa nem com H, nem com vogal. Então não vai ter hífen. Resta-nos o quê? Letra A. Fica feio, não fica? Mal sucedido, tudo junto? Mas é assim a grafia correta, tá bom? Então estuda muito aí o uso do hífen com prefixos, com palavras por derivação, por composição, que vai dar bom. Vamos para a próxima? Olha só. Número 7. Eita, que questão grande da bexiga tá boca. Vamos dar uma olhada? Olha só. Temos aqui. Assinale a alternativa em que a alteração da pontuação do período acima tenha sido feita obedecendo a norma culta. Então, a gente vai ver aqui vírgula. O que a gente tem aqui? Deixa eu mudar aqui a cor. Já em Sob o Efeito das Plantas, Michael Pollan, eu acho, sugere que o café, a cafeína, especificamente, nosso vício quase universal, pode ter acelerado o iluminismo e o desenvolvimento da ciência moderna. Então, aqui a gente tem Michael Pollan sugere que o café, travessãozinho, a cafeína, vírgula, especificamente, aliás, a cafeína especificamente, nosso vício quase universal, pode ter acelerado o iluminismo e o desenvolvimento da ciência moderna. Vamos ver como é que fica com as alterações nas alternativas a seguir. Ó. Já em Sob o Efeito das Plantas, vírgula, check, ok. Michael Pollan sugere que o café, a cafeína, opa, então eu tenho aqui a vírgula substituindo travessão, perfeito. A cafeína, especificamente, nosso vício quase universal, pode ter acelerado o iluminismo e o desenvolvimento da ciência moderna. Tá corretíssimo, gente. O travessão e a vírgula, nesse caso aqui, eles vão ter basicamente a mesma função. Por que que muitas vezes é interessante que a gente alterne entre travessão, entre vírgula, para não sobrecarregar? Quando tem muita vírgula, isso pode afetar a fluidez do seu texto. Então, de vez em quando, você vai lá, mete um travessãozinho que tá de boa, tá tranquilo. Então, a letra A já é o nosso gabarito. Vamos dar uma olhada aqui nas demais? Já em Sob o Efeito das Plantas, ok, Michael Pollan sugere que o café, a cafeína, especificamente... Opa, cadê o outro travessão aqui? O travessão, ele não pode ficar sozinho, a não ser que ele esteja no final da frase, no final assim, não lá no finalzinho antes do ponto, certo? Mas ele pode iniciar o último trecho da frase, mas ele tem que estar sempre acompanhadinho, tá certo? Tem sempre que ter um outro travessão. E aqui não tem. Já pode descartar, certo? Por exemplo, se o travessão fosse aqui, ó, fosse aqui, não aqui, ó, fosse só isso aqui, em vez dessa vírgula, tava tranquilo, certo? Ele pode ficar sozinho em um período, em uma frase, se ele encerrar, for a última informação ali dessa sentença. Então, letra B, ok. Letra C, já em Sob o Efeito das Plantas, Michael Pollan sugere que o café, travessão, a cafeína, vírgula, especificamente, vírgula, nosso vício quase universal, travessão e vírgula, não, aí já é demais. Aí já tem demais. A cafeína, então, deveria estar aqui, né? Cadê minha canetinha, meu Deus do céu? A cafeína, porque essa vírgula aqui, ela está intercalando o especificamente. Ela está isolando, né, essa expressão, esse modalizador. Então, seria preciso ter, né, algo que se referisse a isso. A cafeína, especificamente, nosso vício quase universal. Então, aqui ele encerra aqui, ó. Opa, cadê? De quem é essa vírgula aqui, gente? Essa vírgula aqui, ela tá solta, ela tá desacompanhada, tá sem os pais. Por quê? Isso aqui tem a ver com, cadê? Esse travessão aqui. Essa vírgula é casada com essa vírgula aqui e essa aqui tá solta. Então, não pode ser essa. Tá certo? E aqui a letra D, já em Sob o Efeito das Plantas. Opa, faltou. Faltou aqui, ó. Michael Pollan sugere que o café, a cafeína especificamente, nosso vício, então faltou esse isolador aqui, ó. Isso aqui é um adjunto adverbial, então ele é longo. Já em Sob o Efeito das Plantas, deveria ter uma vírgula aí para dar essa pausa. Sendo assim, letra A, nosso gabarito. Eita, vamos para a próxima? Olha só. Essa questão foi polêmica para mim. Não gostei dela, não. Porque ela é passiva de recurso. Olha só. Formação de palavras. Assinale a alternativa em que a palavra indicada no texto
no texto não tenha sido formada por composição. Então, eu quero uma que não... Opa, minha caneta. Que não tenha sido formada por composição. A gente tem, nos processos de formação de palavras, né, principalmente o quê? O processo de derivação e o processo de composição. Ok? Derivação e composição. A derivação vai ser a adição de afixos. Esses afixos são subdivididos em prefixos e sufixos a palavras. Então, eu adiciono, eu tenho uma palavra, por exemplo, aqui, ó, leal. Eu adiciono um prefixo, desleal. Formei uma palavra por prefixação. Então, eu preciso de uma palavra, já aqui um radical, que é o leal, que é o que vai sempre se repetir quando eu tiver variações, derivações. Leal, deslealdade, ileal, certo? Então, aqui eu adicionei um prefixo. Então, aqui eu tenho uma palavra formada pelo processo de derivação prefixal. Aí eu também tenho a derivação parasintética, prefixal e sufixal. E eu tenho a composição. Mas lembrando, derivação, eu vou adicionar afixos. Eu vou adicionar afixos a palavras, a radicais. Certo? Então, eu posso falar deslealdade, adicionei um sufixo. Já a composição vai ser a formação de uma nova palavra a partir da junção de dois ou mais radicais, duas ou mais palavras, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra... deixa eu tirar esse verdinho. Eu tenho o verbo passar, né? Passa, tempo. Ok? Então, eu juntei aqui. Isso aqui não é um prefixo, aqui é uma palavra, é um radical. E tempo. Eu formei uma nova palavra. Certo? E aí, na derivação, na formação de palavras por composição, eu tenho o processo de composição por justaposição e por aglutinação. Quando eu tenho o processo de formação por justaposição, eu não tenho perda de palavras. Ó, passa mais tempo, passa tempo, ninguém perdeu. Mas se eu tenho, por exemplo, as palavras, aliás, em mais boa mais hora. Eu tenho 3 palavras aqui. E aí eu formo embora. Houve perda? Houve perda. Juntei 3 palavras, houve perda, né? Então eu tenho um processo de composição por aglutinação. Aglutinação, a perda. Justaposição, não há perda. Lembrando, derivação, adição de prefixos ou sufixos. E composição, junção de 2 ou mais palavras, não prefixos ou sufixos. E aí a gente tem quais palavras aqui não são formadas por composição. Né? Não existe, aliás, qual palavra não é formada por composição? As demais são formadas por composição, né? Olha só, a gente tem como gabarito aqui na alternativa 8 a letra C, subproduto. Tá certíssimo. Sub, a gente tem a palavra, o radical produto, certo? Vem produto, produzir, produção. Então, ela é o radical da palavra. E adicionou-se o que aqui? Um prefixo. Então, eu tenho um caso aqui de derivação por prefixação. Adicionei o prefixo sub. Beleza. Mamífero, multicelular e biosfera. Mamífero, ele vai ser um processo, tanto pode ser por composição, né, na verdade, ele vai ser por composição, porque tem um outro processo chamado hibridismo, que é quando eu pego parte de palavras de 2 línguas diferentes, o grego e o latim, por exemplo. Nesse caso aqui, mamífero, ele vem tudo do grego, tá bom? Então, nesse caso, ela vai ser por essa junção. A palavra multicelular, essa palavra aqui, ela me encasquetou um pouco, porque esse multi aqui, em algumas situações, ele pode ser um prefixo, certo? É como se a palavra celular, né, de célula e tudo mais, fosse o radical e se adicionasse um prefixo, multi, que dá a ideia de vários. É como se eu falasse, por exemplo, pluricelular.
Ou se eu falasse unicelular, que seria organismo que tem uma célula, unicelular. Então, isso aqui pode ser, em alguns casos, um prefixo. Por isso que essa questão aqui ela é passível, ela seria passível de recurso, de interposição de recurso. Porque multi pode ser tanto um radical, em algumas situações, multiplicação, né? Mas, por exemplo, multicolorido, muitas cores. O multicolorido, esse multi dá uma ideia de vários, pluri, certo? Então, para mim, isso aqui seria prefixação também. E biosfera, né? A gente junta bio com esfera, e aí a gente teve aí uma composição, ok? Então, nesse caso, a correta seria subproduto, mas também multicelular, tá certo? Mas Idecan é assim, né? Ela gosta de inventar moda. Ela quer ser uma FGV da vida. Tomara que tenha ninguém da Idecan assistindo a isso. E aí, vamos para o número 9. Número 9, ó, da prova, a gente tem, ó, plante e contribua. Assinale a alternativa em que se tenha feito a transposição correta do período acima para a forma vós. Lembrando, quando a gente fala aqui, ó, plante e contribua, a gente está falando do quê? Do modo imperativo, certo? Ó, o modo imperativo. Que dá uma ideia de ordem, instrução, pedido, súplica, tá certo? E quando a gente está falando aqui do plante e contribua, a gente está falando de uma pessoa em específico, ok? E quando a gente está falando do imperativo, é preciso lembrar, aqui eu vou trazer as pessoas, né? Lembra do eu, tu, ele, nós, vós, eles? Pois é. Quando eu estou falando do imperativo aqui eu tenho o singular, certo? E aqui eu tenho primeira, segunda e terceira do plural, beleza? No imperativo, eu não terei primeira pessoa. Imagina você dando uma ordem para você mesmo. Letícia, faça. Letícia, cuida. Letícia. Não, eu posso dar ordem, mas é como se eu estivesse me referindo, me direcionando a outra pessoa, não a mim mesma, tá certo? Eu não tenho como dar uma ordem a mim mesma nesse sentido aqui. A segunda pessoa do imperativo aqui seria o tu. Deixa eu colocar aqui o não há, senão vamos pensar que a primeira pessoa é não. Então, ó, a segunda pessoa seria o tu. A terceira pessoa do singular seria o você. Já a primeira pessoa do plural seria o nós. A segunda pessoa do plural seria o vós. E a terceira pessoa do plural desse imperativo aqui seria o vocês. Nesse caso aqui do plante e contribua, eu tenho a terceira pessoa do singular. É o você. Plante você. Contribua você. Ok? E aí ele está pedindo para... Como que ficaria? Que alternativa estaria correta se nós transpuséssemos para a segunda pessoa aqui do plural do imperativo, que seria o vós. Ok? E aí, como é que ficaria? Planta e contribui, plantai e contribui, planteis e contribueis, plantais e contribuais. Esse último ficou ótimo. Olha só, gente. Então, nesse caso aqui, do plante e contribua, fazendo a transposição do você para o vós, ficaria assim. Se eu tenho, nesse caso aqui, o imperativo, eu tenho, olha só, o verbo plante, ele é da primeira conjugação, ó, que termina em AR. Sempre que você for fazer essa transferência de pessoa, né, por exemplo, verbo plantar, cantar, amar, quando eu passo para a segunda pessoa do imperativo, que é o vós, a terminação desse verbo vai ficar assim, ó, ai. Então eu tenho plantai, amai, cantai, tá certo? Cantai, vós, plantai, vós. Belezinha? Então aqui a gente já excluiu todas, né? Planta, não, nesse caso não. Planteis, também não. Plantais, também não. O vós, eu vou ter o ai, sem o S, viu? Então é plantai. E aí esse contribuir, professora, exatamente. O verbo contribuir é da terceira conjugação. A terceira termina em IR. Então, quando eu tiver nesse caso aqui o vós, a segunda pessoa do plural, quando eu tiver um verbo da terceira conjugação terminado em IR, como é que vai ficar? Vai ficar com esse ato mesmo, ó, UI. Atribuir vós. Contribuir
vós. Fica parecendo com o pretérito da primeira pessoa do indicativo, né? Eu contribuí. Eu atribuí. Então, vai ficar como a primeira pessoa, no caso, o eu, do eu contribuí, então vai ser pretérito perfeito do modo indicativo. Beleza? Então vai ser plantai e contribuí. Estudem verbo, viu? Estudem verbo. Morfologia com força para IDECAN. Depois você vai para sintaxe. E essa daí, olha só. Assinale. Isso aqui foi de graça. Assinale a alternativa que indique a circunstância apontada pela palavra sublinhada no período acima. Se está pedindo aqui, ó, circunstância, a gente já sabe que estamos falando de orações subordinadas adverbiais. Adverbiais, que vão dar uma ideia de circunstância, de causa, consequência, tempo, concessão, conformidade, tá legal? E aí ele já destaca a palavra aqui, ó. Como água potável era difícil de armazenar sem ser logo contaminada, consumia-se cerveja e vinho, pois o álcool impedia o crescimento de bactérias. Então eu tenho isso aqui, ó. Consumia-se cerveja e vinho. Por quê? Eu já dei spoiler. Por que se consumia cerveja e vinho? Porque a água potável era difícil de armazenar sem ser logo contaminada. Quando você tem o como aqui no início, ó, quase 100% de chance de ser causal. Se você puder trocar por já que a água potável era difícil de armazenar sem ser contaminada, consumia-se cerveja e vinho. Se você puder trocar por já que, ó, sem medo de ser feliz, é causal. Quem for do manto aí, né? Por exemplo, tem aquele louvor. Porque ele vive, posso crer no amanhã, ó. Porque ele, maiúsculo, né? Que é nosso pai. Ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Então, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, eu tenho a oração principal aqui, ó. Eu posso crer no amanhã. Por que eu posso crer no amanhã? Porque ele vive. Essa aqui é a causa de eu poder crer no amanhã. Já que ele vive, como ele vive, eu posso crer no amanhã. Nesse caso, então, nós temos uma circunstância de causa. Eita! E nós encerramos a nossa última prova. Como que a Banca IDECAN abordou a última prova da Guarda Municipal de Fortaleza? Uma questão apenas de interpretação e o resto foi muita gramática. Morfologia, principalmente. Vocês perceberam? A gente viu aqui muito, ó, sobre flexão verbal, formação de palavras, aqui, pontuação. Que mais? Uso do hífen. Que mais? A função sintática. Ah, tá aqui, ó, sintaxe. Adjunta de nominal com aposto especificativo. A significação das palavras, né? Também aposto, mais uma vez. E coesão. E só uma de interpretação. Olha só que IDECAN fez, rapaz. IDECAN foi fofa, foi mãe. Aqui não foi IDECAN, não. Negou, traiu o bonde dela. Então é isso, pessoal. Ó, com a tribo, você consegue um acompanhamento, você obtém um acompanhamento, sabe assim, ó, de você sentir o bafo. Eu sei que é online, mas você sente o bafinho do professor ao seu lado. Então não vá nessa sozinho. Isso aqui é um concurso muito importante, mas muito importante mesmo. Você tem grande chance de fazer parte da Guarda Municipal de Fortaleza. Agora, para isso, é fundamental que você se dedique, que você decida, né? E ó, é preciso coragem para ser quem você decidiu ser em um lugar onde ninguém ainda é. E ó, acompanhado, tem muito mais chance de você conseguir. Aponta o seu celular aí para o QR Code, fala com os nossos especialistas, entre em contato, ó, fala a sua situação, como é a sua rotina. Eles vão te dar uma consultoria e vão ver se realmente a tribo consegue entregar aquilo de que você tanto precisa. Mas eu tenho certeza de que sim, tá bom? E outra coisa que eu tenho certeza também é que vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa.
Basta você decidir, crer, dar o seu melhor, trincar o dente e cair pra dentro, tá bom? É impossível não dar certo quando você faz, quando você segue o passo a passo, quando você decide, tá certo? Então, ó, foi uma honra, foi uma alegria estar aqui com vocês hoje e tamo junto sempre, ok? Procura a gente lá, ó, professora Letícia Lima, _, prof. Letícia Lima, _, fala com a tribo também e tamo junto, gente. Tchau, tchau. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi